Se a ciência comprovasse que, biologicamente falando, a emoção de pura raiva dura apenas 90 segundos no nosso sangue, por que será que as pessoas passam, tipo, 20 anos guardando mágoas e destruindo relacionamentos? Pois é, essa é a grande ironia do cérebro humano, né? A gente tem o hardware para processar a emoção super rápido, mas o software da nossa mente prefere ficar rodando o problema em um loop infinito. Certo, vamos desempacotar isso. Bem-vindos a este Deep Dive. Hoje nós temos um dossiê que faz uma união bem fascinante entre a psicologia de Carl Jung e a neurociência moderna para explicar o arquiteto da personalidade. Exato. A missão de hoje é desvendar de onde vêm esses impulsos que geram tanta autossabotagem na vida de quem nos escuta e, o mais importante, claro, como a biologia permite transformar isso em assertividade. Mas antes da gente chegar na parte do cérebro, o que exatamente é essa parte obscura que as pessoas tanto escondem? O que tem na psique? Bom, na visão de Jung, desde a infância, os seres humanos criam a chamada persona. É tipo a nossa máscara social, sabe? Aquele conjunto de comportamentos aceitáveis que garantem pertencimento e amor. Ah, o que a sociedade aprova. Isso. Só que, paralelamente a isso, tudo que é rejeitado pelos pais ou pela sociedade, seja a agressividade, a tristeza ou até uma certa excentricidade, é empurrado para o que ele chamou de sombra. Faz sentido. É como se a persona fosse o feed curado e perfeitinho das redes sociais. E a sombra fosse, a lixeira do computador, onde a gente joga os arquivos indesejados e simplesmente esquece que existem. Olha, não exatamente. O problema dessa analogia é que uma lixeira contém apenas dados mortos. A sombra é um motor ativo rodando ali em segundo plano. Ela consome muito energia do sistema. Caramba, então ela fica puxando a nossa bateria mental o tempo todo? Com certeza. E o detalhe crucial é que a sombra não guarda apenas o mal, sabe? Existe a sombra de ouro, que abriga nossos talentos reprimidos. Sombra de ouro. Como assim? Sabe aquela inveja irracional que às vezes corrói uma pessoa ao ver o sucesso alheio? Muitas vezes isso é apenas projeção. É um espelho de um potencial não vivido que a própria pessoa aprendeu a esconder lá atrás. Nossa, que perspectiva maluca. Mas se esse motor ativo continua rodando, onde ele habita fisicamente no corpo? Porque eu presumo que isso não seja apenas uma metáfora poética, né? Não é mesmo? O que é fascinante aqui é que nós podemos mapear isso neurologicamente. O sistema límbico, mais especificamente a amígdala, atua como o nosso alarme de ameaças e o centro das emoções brutas. Tá, a amígdala é o alarme. Exato. É lá que o material reprimido ganha força. Já o córtex pré-frontal funciona como freio, é a área responsável pela lógica e pelo planejamento. Então, quando um gatilho externo acerta algo escondido na sombra, ocorre o famoso sequestro da amígdala. O freio desliga e a racionalidade simplesmente evapora. Precisamente. E é por isso que a neurocientista doutora Jill Bolte Taylor cunhou a regra dos 90 segundos. 90 segundos? Sim. Quando a amígdala dispara, a onda química da emoção, como a adrenalina e o cortisol, leva apenas 90 segundos para ser ativada e depois dissipada pela corrente sanguínea. Espera. Se a biologia do estresse e da raiva dura só 1 minuto e meio, como é que as pessoas conseguem ficar com raiva por dias ou até anos? Porque elas perdem o acesso ao córtex pré-frontal e começam a ruminar. Os pensamentos sobre aquele evento disparam a amígdala de novo e de novo e de novo. Ah, a gente mesmo fica reiniciando o ciclo. Exato. E para quebrar esse ciclo, nós precisamos usar ferramentas práticas de alquimia emocional que religuem o córtex. Uma delas é, incrivelmente, simplesmente nomear a emoção em voz alta. Como assim? Falar o nome da emoção para parar um sequestro químico no cérebro? Sim, porque o ato de buscar a palavra exata para descrever o que você está sentindo obriga o cérebro a ativar os centros de linguagem. E eles ficam onde? No córtex. Genial. Você força a lógica a voltar a funcionar. Isso. Ao forçar o córtex a trabalhar, a amígdala é fisicamente inibida. Ela perde energia. Outra técnica profunda que as fontes trazem é o diálogo das 3 cadeiras. E como funciona isso?
A pessoa transita fisicamente entre 3 assentos diferentes, um para a perspectiva do ego, outro para a voz sem censura da sombra e um terceiro para o self. Mas, logisticamente falando, como sentar em cadeiras diferentes ajuda nisso? E, aliás, o que é esse self que apareceu agora? O self é tipo o nosso centro observador. É a consciência maior que não julga e consegue integrar essas duas partes em conflito. E a logística de mudar de cadeira funciona porque o movimento físico força uma consciência espacial. Uma quebra de padrão, né? Exato, uma quebra de padrão corporal que reinicia o córtex pré-frontal. A sombra vive no corpo, é uma mandíbula tensa, são os ombros travados. Acessar essas partes permite que a energia da raiva contida seja usada de forma muito mais útil. Como a assertividade, por exemplo. Com certeza. Faz todo sentido. Quer dizer, a assertividade não é ausência de raiva. É mais a canalização dessa energia química para estabelecer um limite claro, em vez de deixar a panela de pressão explodir do nada. Perfeito. É exatamente a diferença entre usar o fogo para aquecer uma refeição ou deixar que ele queime a cozinha inteira. Então, o que tudo isso significa? Significa que quando nós trazemos essas reações automáticas para a luz da análise, usando a linguagem ou o corpo para intervir, nós não estamos apenas filosofando, certo? Estamos esculpindo fisicamente novas vias neurais. Esse é o ponto central para quem escuta a gente hoje. Integrar a sombra não traz aquela perfeição ilusória da persona. Ela traz totalidade. E isso libera uma quantidade imensa de energia. Energia que antes era gasta só reprimindo as coisas. Exato. E agora pode ser usada para criar liderança autêntica e propósito real. No fim das contas, é parar de gastar força física e mental segurando a porta do porão fechada, né? Pois é, o que nos deixa com uma reflexão final muito intrigante a partir desse material. A gente passa a vida inteira criando uma sombra porque a sociedade exige uma persona aceitável. Sim, é o padrão. Mas hoje, com todos esses filtros, avatares e redes sociais exigindo níveis irreais de perfeição pública, a nossa persona coletiva nunca foi tão artificial. Caramba, é verdade. Então, será que a humanidade atual está cultivando a sombra mais densa e explosiva de toda a história humana? E o que vai acontecer quando os 90 segundos dessa sombra coletiva finalmente começarem a correr?